Então, bora ver o que eu lembro de lançamentos, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que todo lançamento feito próximo ao planeta Terra, ele está sob a ação da gravidade, né? Que é 9,8, mas a gente acaba arredondando para 10 metros por segundo ao quadrado. Lembra que essa unidade é uma unidade de aceleração, tá? Dentro do ensino médio, a gente despreza a ação de atrito. Então, a única aceleração atuante no lançamento vai ser a aceleração da gravidade, que é um vetor, e a gente costuma direcionar essa ação vetorial para baixo assim, tá? E aí, como a gente não tem a ação de nenhuma outra aceleração, a não ser essa daqui, a única força que vai agir é a força peso, tá? Mas no lançamento, a gente trata ele aos olhos da cinemática, tá? Ou seja, a gente não fala de força, a gente fala apenas de velocidade, a gente fala de deslocamento ou variação da posição, a gente fala da aceleração dele, tá ok? E do tempo, né? E tempo. Tá? Então a gente trata aos olhos da cinemática. Para tanto, a gente precisa lembrar da nossa caixa de ferramentas. Eu costumo chamar assim, ó, caixa de ferramentas, que são as ferramentas que a gente vai utilizar para resolver os nossos problemas. A caixa de ferramentas são as equações, né? As equações do movimento. Equações do movimento. Bom, a gente tem aqui, para movimento uniforme, então vou colocar aqui, ó, primeiro, para movimento uniforme, as equações. Velocidade é a variação da posição com relação ao tempo, e a que deriva dessa, né, a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, certo? E para o movimento uniformemente variado, que é o caso da ação da aceleração constante, uniformemente variado, a gente tem lá a aceleração é a variação da velocidade com relação ao tempo, ou a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo, né? Aqui desfruta dessa, né, que tem essa como origem, a velocidade final é igual à velocidade inicial, mas a aceleração vezes o tempo, assim como a de cima, né? A gente tem velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição, né, que é independente do tempo, a equação independente do tempo, né, a equação de Torricelli. A gente tem também a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, que é a função horária da posição do movimento uniformemente variado, do move, né? Então, essa equação aqui que a gente fala a respeito das posições considerando o tempo. Essa tem tempo, essa tem tempo, essa tem tempo, a única independente do tempo é a equação de Torricelli, né? O discípulo do Galileu. Bom, qual que é a grande sacada aqui então? A gente usa essas equações aqui nos lançamentos. Só que a gente vai ter que escolher em que momento a gente vai utilizar ela. Como? A gente vai dividir o movimento em duas dimensões. Então, vou colocar aqui, ó, dividir o movimento em duas dimensões, tá? Quando o movimento estiver acontecendo na vertical, então vou colocar aqui, vamos começar pela horizontal, tá? Quando o movimento estiver, primeiro, na horizontal, então você está vendo quanto que o corpo se desloca para frente. Nessa dimensão, não há ação de aceleração, tá? Porque lembra que a gravidade, ela atua na vertical, ou seja, ela não tem influência em fazer o corpo se deslocar mais veloz ou não, freá-lo na horizontal, ela só atua na vertical. Então, quando você estiver observando o movimento na horizontal, ele é um movimento uniforme. A gente costuma utilizar o referencial na horizontal como referencial cartesiano x. Então, tudo que acontecer na horizontal vai ser
x. E a gente vai e adequa as equações do movimento uniforme para x. A velocidade em x vai ser o deslocamento em x pelo tempo que acontece nas duas dimensões. Então, a gente não adequa ele para x. O tempo que acontece na horizontal é o mesmo tempo que acontece na vertical. Tá? Mas o deslocamento final, ou seja, a posição alcançada em x, vai ser igual à inicial em x, mais a velocidade em x vezes o tempo. Observe que essa velocidade em x, ela é uma velocidade constante, não sofre alterações. Por quê? Porque eu estou na horizontal, e na horizontal eu não tenho ação de aceleração, tá ok? Então, voltando. Na horizontal, o movimento é uniforme, isso significa que a aceleração na dimensão x vale 0 metros por segundo ao quadrado, ou seja, uma vez descoberto qual é a velocidade em x, uma vez entendido o valor dela, essa velocidade vai acontecer durante todo o deslocamento em x, que pode acontecer. A gente estuda ele, né, dessa maneira horizontal, mas na verdade o movimento ele pode acontecer de maneira oblíqua, né? Vai ser um lançamento em forma de parábola, mas você vai entender o deslocamento, ou seja, a projeção dele na horizontal como um deslocamento linear, assim, ó, e não oblíquo, tá? Então, uma vez entendido essa velocidade, você consegue estudar ela separadamente de maneira uniforme, tá ok? Ah, professor, como é que eu vou descobrir? Você vai descobrir lá na origem do lançamento. Uma vez que o corpo for disparado na diagonal com uma velocidade qualquer, sei lá, vamos supor que seja 100 metros por segundo, ele tem que te informar qual é o ângulo de disparo aqui, ó. Uma vez te informando esse ângulo de disparo, você vai decompor o vetor em x e em y e vai entender qual a porção dessa velocidade v, ficou um pouco bagunçado aqui, né? Qual a porção dessa velocidade v atua na direção x, velocidade vx. E aí você vai usar a trigonometria do triângulo retângulo. Como a porção Vx é o cateto adjacente ao ângulo, ou seja, está do lado dele, você vai utilizar, claro, a porção da velocidade V e a função cosseno do ângulo, porque o cosseno é quem relaciona o cateto adjacente. Ó, como que surge essa fórmula aqui? Se você pedir o cosseno desse ângulo, cosseno do ângulo de lançamento, ele vai precisar da informação cateto adjacente, cosseno do ângulo é cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é a própria velocidade de lançamento V. E aí, isolando, passando essa velocidade V para lá, multiplicando o cosseno, você chega nessa equação aqui, ó, Vx, V cosseno do ângulo. Então, essa daqui é a fórmula para você entender qual é a velocidade na horizontal. Uma vez entendida essa velocidade na horizontal, ela é constante, porque eu não tenho aceleração em x. O movimento na horizontal é um movimento uniforme. E para estudar o lançamento oblíquo, você precisa dividir o movimento em duas dimensões. O horizontal, que é uniforme, e o vertical, que vai acontecer aqui, ó. O vertical, que vai ter a componente VY, né? A porção da velocidade V que atua na direção Y, esse sim é acelerado de maneira uniforme. Aí a gente volta para cá. Então, um movimento uniformemente variado vai acontecer em Y, enquanto que o movimento uniforme acontece em X. E a composição desses dois movimentos que acontecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o tempo é o mesmo nas duas dimensões, tá? Essa composição acontece ao mesmo tempo, mas de maneira independente. Eu tenho um movimento uniforme atuando na horizontal e um movimento uniformemente variado na vertical. Porque na vertical eu tenho a ação de uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, ok? Ou seja,
essa aceleração aqui, ó, quando eu adequar ela em y, isso aqui nada mais é do que a gravidade, porque a única aceleração que atua em y no lançamento é a gravidade, tá ok? Então, a variação da velocidade em y, e aí a gente vai conversar sobre a velocidade em y aqui, a componente. Para eu descobrir a velocidade em y, vai ser a velocidade inicial vezes a função seno, que eu chego nessa equação da mesma maneira que eu cheguei na outra. Se eu pedir a função seno do ângulo, seno é cateto oposto ao ângulo, e o cateto oposto é essa medida aqui, que é a porção da velocidade que atua em y, então VY, dividido pela hipotenusa, que é a velocidade V. E aí, novamente, passando V multiplicando, eu chego nessa equação. Então, para descobrir a componente x, e aí, sabendo x, eu vou com essa velocidade estudar o movimento na horizontal. Da mesma forma, descobrindo essa porção VY, aqui eu consigo estudar o movimento na vertical. Ok? Então, é a partir dessa decomposição aqui, ó, decomposição vetorial. É a partir dessa decomposição vetorial aqui é que eu consigo, então, estudar o movimento em duas dimensões de maneira separada, tá ok? Uma vez entendida essa velocidade em y aqui, ó, eu preciso lembrar que essa velocidade em y vai ter a ação da gravidade nela, que é a aceleração do movimento. Portanto, a velocidade final em y vai ser igual à velocidade inicial em y, mais a aceleração em y, que nada mais é que a gravidade. Aqui, ó, velocidade final em y, velocidade inicial ao quadrado, né? Em y, duas vezes a aceleração da gravidade, mais a variação da posição em y. Essa variação de posição em y aqui, ó, a gente está falando da altura do corpo. Altura, tô parecendo cebolinha, altura do corpo, tá? Então, quando eu estiver estudando a variação da posição em y, eu tô falando da altura, o quanto que o corpo subiu, o quanto que o corpo caiu. Isso aqui, ó, vai falar sobre os movimentos verticais. Então, seja lançamento para cima, queda, livre, altura, é aqui, ó, que a gente conversa, aqui, ó, que a gente conversa, aqui que a gente conversa. Então, posição final em y, a altura que ele chegou, a posição inicial em y, a altura que ele foi lançado, a velocidade inicial em y, é aquela que a gente está calculando aqui, ó, velocidade de partida, essa é a inicial, então aqui a velocidade inicial em x, ó, perdão, aqui, ó, velocidade inicial, isso aqui é velocidade inicial em y, exatamente, velocidade inicial em x, velocidade inicial em y, tá aqui. Só que x não muda, né, a velocidade inicial de x é a mesma o tempo todo, em y muda. Então, quando você decompor aqui, você está descobrindo a velocidade inicial em y, tá? E aí, então, ó, adequando tudo isso daqui, posição inicial, velocidade inicial, a aceleração é a gravidade, porque a aceleração de y é a gravidade, tá ok? Adequando essas equações e fazendo essas análises do movimento, você consegue resolver todo ele. Agora, vamos para algumas dicas, tá? Dicas do lançamento oblíquo. Entenda que o lançamento oblíquo, ele é uma composição do lançamento vertical para cima, porque na primeira etapa o corpo está subindo até aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho um deslocamento frontal, horizontal, mas eu tenho uma subida também. Então isso aqui é um lançamento vertical para cima, tá? E na segunda etapa dele, eu tenho a queda dele. Então, apesar de eu ter a continuidade do corpo para frente, eu tenho uma queda livre aqui, tá? Então, daqui até aqui em cima, eu preciso entender que a velocidade do corpo aqui em cima, então eu posso separar o movimento, tá? Até aqui, ó. Todos eles vão acontecer horizontalmente para frente no mesmo tempo, sim. Mas daqui para cá, ó, a primeira metade dele é um lançamento vertical, que a gente chama para cima. Enquanto que aqui, ó, é uma queda livre, tá?
tá caindo. Por que queda livre? Porque ele não tem ação de resistência do ar, tá? Então tá aqui, a gente divide ele em duas etapas. Então, se você entender o lançamento vertical para cima e a queda livre, quando você estudar separadamente o movimento horizontal, você entende todo o lançamento oblíquo. Acontece aqui, ó, com o eixo Y para cá e o eixo X para cá. Esse é o lançamento, tá? Primeira coisa, lá em cima, o corpo não está subindo e nem está descendo, portanto, a sua velocidade em Y nesse ponto aqui, ó, velocidade Y, vale 0. Ah, professor, isso significa que o corpo está parado? De maneira alguma. Ele continua tendo velocidade para frente. A velocidade em x dele é diferente de 0. Tá? Nesse ponto. Mas em y é 0. E como você pode estudar, já que a gente pode dividir o movimento em duas dimensões, eu posso estudar ele separadamente. Portanto, eu posso utilizar as equações do movimento uniformemente variado, considerando a velocidade dele em y aqui em cima, mas não 0 aqui, porque aqui, ó, ele tem uma velocidade de disparo, que a gente chama de velocidade inicial. Essa é diferente de 0, aquela que eu falei, vamos supor que seja 100 metros por segundo. Aí eu tenho a decomposição aqui, ó, em x, velocidade inicial em x, que vai ser 100 vezes o cosseno desse ângulo. E tenho a velocidade inicial, ó, em y, que vai ser 100 vezes o seno do ângulo. Aí ele vai escolher o ângulo. Outra dica, se esse ângulo for 45 graus, o alcance é máximo. A distância que ele chega aqui, ó, é a maior possível, tá? São dicas do movimento. 45 graus significa alcance máximo, tá? Agora, 60 graus e 30 graus tem o mesmo alcance. Alcance igual. Porque assim, ó, imagina você aqui, um disparo com um ângulo pequeno faz ele cair pertinho, mas um disparo com um ângulo grande faz ele subir muito, mas cai também pertinho. E se esses ângulos forem complementares, ou seja, se a soma deles resultar em 90 graus, o alcance deles é o mesmo, igual, tá? Então, todo ângulo que for complementar vai ter alcance igual. Se for 55 graus e 35 graus, também o mesmo alcance, tá? O complemento deles dando 90, a soma deles dando 90 graus, o alcance deles será o mesmo, tá? Aí, o que você tem que fazer? Você tem que ler o que o exercício está te perguntando para saber como é que você vai utilizar a sua caixa de ferramentas. Eu vou usar essa, vou usar aquela outra. E são estratégias de resolução que dependem do enunciado do exercício. E aí, se você tiver alguns enunciados aí, a gente pode conversar sobre eles depois. Mas, no geral, é isso aqui, tá? O tempo de subida, outra dica, tempo de subida, ele é igual ao tempo de descida, tá? Eu vou colocar aqui, ó, TS igual a TD. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Por quê? Porque quem age é a gravidade. A taxa de desaceleração é igual à taxa de aceleração, tá ok? Então, como na subida ele tem uma determinada altura aqui, na descida ele vai cair o mesmo tanto, portanto ele vai atingir a mesma velocidade. Ou seja, a velocidade em Y de subida aqui, a velocidade inicial, né, de Y aqui, na subida, vai ser igual à velocidade que ele vai chegar aqui, ó. A velocidade final de Y aqui embaixo vai ser igual a essa daqui, ó. Tá? Nos extremos serão iguais. Por quê? Quem está movimentando, quem está realizando a ação de desacelerar e acelerar é a gravidade, tá? Eu sei que é muita coisa, vai com calma, tenta pegar os exercícios aí, assiste devagar, volta um pouco e na hora que você tiver dúvida no exercício, você pode mandar mensagem que a gente tenta fazer alguma coisa, tá?